Salve gurizada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan. Então fica no vídeo, pega a visão que o bagulho é doido. Nesse livro, Carl Sagan fala sobre essa crença do ser humano, de que o ser humano é o centro do universo, é a coisa mais importante que existe, o ser humano tá no palco central da realidade. Sobre essa verdade absoluta, de que a gente sente, de que nós somos o centro do mundo, de que tudo gira ao nosso redor, que as estrelas giram ao redor da Terra, que os planetas giram ao nosso redor e que, portanto, o ser humano é o protagonista. A gente nem chega a questionar, a refletir sobre isso. A gente aceita como uma verdade universal, uma verdade absoluta, uma crença cultural de que o ser humano é o palco central do mundo, é o protagonista do universo. Então os planetas, as estrelas, as galáxias, o buraco negro, tudo o que existe no universo, tudo isso é como se fosse só uma paisagem para o ser humano assistir. Coisas secundárias, porque o principal, o protagonismo, o palco central é a espécie humana, é a vida do ser humano. O Carl Sagan fala que a gente vive a herança de uma forma primitiva de interpretar o mundo, que a gente ainda tem uma forma pré-científica, esse conceito geocêntrico de que a Terra está no centro de tudo, de que a vida humana, a espécie humana está no centro do universo e que existem deuses que nos cuidam, que nos vigiam, deuses que punem os seres humanos, que existe uma vida eterna, uma vida após a morte, que todos os animais simplesmente nascem e morrem, mas o ser humano não, o ser humano tem uma alma, então ele nasce e morre, mas continua vivendo, ele vive no paraíso, ele tem reencarnação, ele tem ressurreição, ele tem uma vida eterna, tem uma alma imortal. E ele comenta que essa visão pré-científica, essa visão geocêntrica, que a Terra está no centro de tudo, é uma verdade inconsciente, uma verdade universal e que inclusive está incorporada na nossa linguagem. Então, por exemplo, a gente ainda diz que a gente vai para a praia assistir o pôr do sol. A gente ainda fala que a gente vai acordar antes do nascer do sol, como se fosse realmente o sol que estivesse girando ao redor da Terra, como se fosse as estrelas, o universo que está girando ao redor do planeta Terra, quando na verdade é o contrário, é a Terra que está girando ao redor do Sol. Só que a gente ainda fala que vai assistir o pôr do Sol como se o Sol estivesse se mexendo, como se o Sol estivesse indo embora. E inclusive, de certa forma, é meio natural, é evidente que a gente ia pensar dessa forma. Porque a espécie humana, que está aqui no planeta há mais ou menos uns 200 mil anos, a gente passou a maior parte desse período vivendo enquanto um caçador-coletor. Então o ser humano caminhava pelo mundo, caminhava pela floresta, pelas savanas africanas, buscando fruta, buscando nozes, carcaça, raízes. Então sempre foi uma referência para nós mapear as estrelas no céu. O sol, por exemplo, o nascer do sol sempre foi o momento que a gente acordava, saía para caçar, saía para plantar. Então, o sol, a lua, as marés, as estrelas, realmente parece que as forças da natureza estão aqui para ajudar os seres humanos. Parece que tudo foi desenhado, tudo foi fabricado para ser um mero suporte, para ser algo que vai ajudar o ser humano. Então, vamos pensar que o ser humano está aqui há 200 mil anos. E vamos pensar também que a revolução agrícola, quando o ser humano deixou de ser um nômade caminhando por aí em busca de comida e passou a plantar a própria comida, quando ele passou a cultivar a terra, isso aconteceu nos últimos 10 mil anos. Só que a revolução científica, essa visão de que na verdade não é o planeta Terra o centro de tudo, mas a Terra é só mais um planeta girando ao redor do Sol e que o Sol está girando ao redor da galáxia, essa visão científica a gente só desenvolveu nos últimos 200 anos. Então nos últimos 200 mil anos o ser humano acredita que a gente é o centro de tudo. E só nos últimos 200 anos que a gente parou para perceber que na verdade é o contrário, que o ser humano, o planeta Terra, eles são secundários, que eles estão girando ao redor de uma outra estrela, que a Terra não é o centro de tudo, que o ser humano não é o objeto mais sagrado da história do universo. Então a ciência moderna, a astronomia, o heliocentrismo, essa visão de que na verdade o universo é algo maior, que a vida humana não é o centro de tudo, a gente só alcançou essa compreensão nos últimos 200 anos. E isso representa 0,2% de toda a história humana. Então realmente é algo muito recente, é algo muito novo na história. E é por isso que a gente ainda carrega essa herança de uma forma primitiva e pré-científica de que o ser humano é o centro do universo, é o Senhor Supremo, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, como se o ser humano ele fosse o espelho do Criador do universo, das estrelas e das galáxias. Então essa visão pré-científica ainda domina a nossa cultura, a nossa linguagem, toda a nossa sociedade. Eu vou ler um trecho aqui para vocês do principal parágrafo do livro, que é onde ele fala sobre o pálido ponto azul. Somos nós, nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, que vivem ou viveram as suas vidas. Toda a nossa mistura de alegria e sofrimento, todas as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes,
criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças, todos os inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, celebridades, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história da nossa espécie, ali, num grão de poeira suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Então as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa ilusão de que a gente tem uma posição privilegiada no universo, tudo isso é colocado em xeque quando a gente passa a observar esse pálido ponto azul. Olhem fixamente para o ponto por um longo tempo e tentem se convencer de que Deus criou todo o universo para uma das aproximadamente 10 milhões de espécies de vida que habitam esse grão de poeira. Agora dê um passo adiante e imaginem que tudo isso foi feito para uma única nuance dessa espécie, para um único gênero ou subdivisão, religiosa ou étnica. E se a gente ainda vivesse há 1000, 2000, 3000 anos atrás, seria compreensível a gente ter essa visão de que o ser humano realmente é especial, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, que o ser humano é o centro de tudo. Se a gente vivesse na Idade Média, por exemplo, na Idade Antiga, na Roma Antiga, seria normal a gente ter essa crença, porque realmente não tinha um estágio de desenvolvimento da ciência, da astronomia, do telescópio, para a gente perceber, para a gente ter uma compreensão mais ampla. Só que hoje em dia, levando em consideração o estágio de desenvolvimento da ciência, da astronomia, da observação do universo, todo esse acumulado de conhecimento é uma forma de negar a ciência, é uma forma de negacionismo, é uma forma de fugir da verdade, do conhecimento, se a gente ainda bate nessa tecla e acredita que o ser humano realmente é o centro de tudo, que a gente foi feito à imagem e semelhança do Criador do universo. E inclusive eu recomendo para vocês também um outro livro do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Nesse livro, o Carl Sagan vai dizer que a pseudociência, algumas ideologias, algumas religiões são só a herança de uma forma primitiva de interpretar o mundo quando ainda não havia o conhecimento científico. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, eles acreditavam em vários deuses, e entre eles tinha Zeus, tinha Poseidon, e eles acreditavam que Zeus comandava os céus, que Poseidon comandava os mares. Então, sempre que tinha uma tempestade, muitos trovões e raios, eles acreditavam que aquilo era a ira de Zeus, que Zeus estava brabo, que tinha acontecido alguma coisa, e então ele estava se manifestando, estava lançando uma tempestade, estava lançando uma chuva muito forte, estava manifestando o próprio ódio, a própria ira. Só que depois, com o desenvolvimento da ciência, a gente percebe que um raio é só uma descarga elétrica entre o solo e a nuvem, e não tem nada de sobrenatural, não tem nenhum deus, nenhum demônio por trás daquele evento da natureza. Da mesma forma que há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, quando a gente viu uma pessoa tendo uma crise de epilepsia ou uma pessoa com esquizofrenia, a gente ia achar que aquela pessoa estava possuída pelo demônio, tinha algum espírito maligno, quando na verdade, quando surge o desenvolvimento da ciência, da medicina, da neurobiologia, a gente percebe que aquilo é uma manifestação natural, é uma questão neurológica, biológica, e não tem nenhum demônio no corpo de uma pessoa com esquizofrenia, não tem nenhum demônio no corpo de uma pessoa com epilepsia. Então todas essas crenças, tanto de que o ser humano está no centro do universo, que ele tem uma posição privilegiada, que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, tanto essas ideias de deuses e demônios e fadas, forças sobrenaturais por trás das forças da natureza, tudo isso seria só a herança de uma forma primitiva, pré-científica, de ver o mundo, de ver a vida humana, de ver a sociedade, de ver a natureza, e que à medida que avança o conhecimento científico, se reduz de forma muito forte essas crenças no sobrenatural, no sagrado, no divino, porque tudo hoje em dia pode ser explicado e pode ser compreendido em termos da ciência, da biologia, da química, da física, e a gente não precisa recorrer a deuses e demônios e fadas e anjos para explicar o mundo e a vida. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero recomendar um outro texto, um outro trecho do Carl Sagan para vocês, onde ele fala sobre o calendário cósmico. O calendário cósmico é basicamente pegar a história do universo, desde o Big Bang até os dias de hoje, e colocar num calendário comum, o nosso calendário do ser humano, que começa em janeiro e termina em dezembro. Então, em 1º de janeiro acontece o Big Bang, que é o começo de tudo. Depois, em 7 de janeiro, se dá o nascimento das primeiras estrelas do universo. Em 7 de setembro se forma o sistema solar. Em 14 de setembro se forma o planeta Terra. No dia 25 de dezembro nascem os dinossauros, cerca de 245 milhões de anos atrás. Isso durante o período Triássico.
No dia 30 de dezembro ocorre a extinção dos dinossauros. No dia 31 de dezembro, às 10h20, nascem os primeiros seres humanos. No dia 31 de dezembro, às 11h59, surgem as primeiras pinturas lá da pré-história. E às 11h59 e 20 segundos surge a agricultura, que é cerca de 10 mil anos atrás. E às 11h59 e 59 segundos data o surgimento do capitalismo e da sociedade moderna. Então a vida humana, o planeta Terra, o nosso sistema solar, ele é algo que surge muito tempo depois de que é criado o universo. Então a Terra vai surgir mais de 5 bilhões de anos depois que é criado o universo. Então tu imagina que o ser humano está aqui há 200 mil anos, que a gente construiu a agricultura há 10 mil anos, que a ciência moderna só foi surgir há uns 200 anos. E tu coloca isso em contraste, em comparação com o tempo de existência do universo, e isso de certa forma nos prova de que o ser humano não é o palco central de tudo que existe. O ser humano ele surgiu, ele faz parte do universo, mas isso não significa que ele é o centro de tudo, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que o ser humano tem uma vida eterna, tem uma vida depois da morte, que o ser humano é especial, que ele é o centro de tudo. Mas isso não significa também que o universo é contra o ser humano, que o universo está agindo para fazer o ser humano sofrer, para causar dor. Só significa, no fim das contas, que o ser humano não tem essa relevância, que ele não está com essa bola toda, que o universo não se importa com os nossos relacionamentos, com as nossas dores, com as nossas queixas. Na verdade, o universo ele é indiferente. E eu quero finalizar esse livro colocando um trecho do Nietzsche no livro sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. Em algum canto remoto do universo, espalhada e cintilante em inúmeros sistemas solares, existiu uma estrela no qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Esse foi o momento mais sublime e mais mentiroso da história do mundo. E ainda assim, apenas um momento. Depois que a natureza respirou algumas vezes, a estrela esfriou e os animais inteligentes tiveram que morrer. Então eu recomendo muito esse livro para vocês, O Pálido Ponto Azul, porque ler esse livro também é um exercício de humildade, é perceber o nosso lugar no mundo, é perceber a nossa relevância no mundo. A gente para de dar valor para algumas coisas que são pequenas, a gente começa a valorizar aquilo que realmente importa. E é um livro que fala do ser humano, da vida humana, do universo, dos planetas, das religiões. É um livro de ciência, mas ao mesmo tempo é um livro de filosofia. Então é isso, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, já curte, comenta, compartilha, já tira uma foto, posta no Instagram, me marca, comenta pra engajar, pra fazer o vídeo ter mais visualização. E o bagulho é doido. Então é isso, gurizada. Curte, comenta, compartilha e fiquem com Deus.